Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez, nesse dia 30 de setembro de 2025. Gente, o presidente da Conafer foi preso. Cara, é a pessoa ser muito cara de pau. Eu já falei no outro vídeo, todos eles que vão lá, vão à vontade com o advogado, né? O outro uma vez bateu boca, o advogado levantou, bateu boca, disse que ia embora, e o presidente da mesma, não, você vai ficar aí, né? Eu quero dar meu parabéns aí pro presidente dessa CPMI, o senador Carlos Viana. Gente, o cara tá sensacional. Essa matéria aqui tá eu vou soltar alguns vídeos que eu vou mostrar para vocês a indignação do Carlos Viana, né, que é o presidente dessa CPMI. Mas essa matéria aqui tá na página do Senado Notícias, né? Presidente da Conafer preso em flagrante pela CPMI do INSS. Eu sempre falo com minha esposa, vamos ver quantos minutos, quantas horas, quantos dias o cara vai ficar preso. Que até isso, né? O presidente da Conafer, Carlos Alberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, dia 30, enquanto prestava depoimento à CPMI do INSS. Ele negou envolvimento em fraudes e afirmou desconhecer detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas à entidade, mas afirmou desconhecer detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas à entidade investigada por irregularidades. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos Minas Gerais, Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade. Pois é, mentiu, vai preso. Agora vamos ver se o seu padrinho lá do Supremo Tribunal Federal vai liberar ele, né? Que a situação tá assim. Agora, para começar isso aqui, eu vou soltar esse vídeo aí da indignação do Carlos Viana, o presidente da CPMI, mandou um recado pro Supremo Tribunal Federal e o cara tá uma arara. Ele disse que gente que é presa lá no Senado, que ele tem poder. Gente, o Brasil tem 3 poderes. Se o Senado tem poder de polícia e mandar prender quando se tem uma CPMI dessa, não é para ministro. Aí eu fico lembrando quando o Bolsonaro estava no poder, diz a Globo, né, eles mesmos, o Supremo, dizendo que o Bolsonaro queria, estava rompendo os bons relacionamentos entre os poderes. E agora os caras com a maior cara de pau, escancarado, eles tiram o mérito dos outros poderes. Passa por cima, rasga a Constituição. É impressionante. E a imprensa não fala nada. A OAB não fala nada. Ninguém fala nada. Mas foi o Bolsonaro que tentou dar o golpe. E um monte de imbecil. Gente, eu falo imbecil. O país só desce, só declina, só entra numa situação dessa de comunismo, de tipo Cuba, Venezuela. Só entra numa desgraça, falar o português claro, por conta dos imbecis. Que os imbecis também votam. Tá aí um monte de gente na rua, Lula, 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 Lula. Eles não têm noção do que eles estão apoiando. Aí eu falo assim, os caras, bolsonarista, eu nem conheço o Bolsonaro. Eu estou lutando pelo meu país, pela justiça desse país, pelo que é certo, pelo que é correto. Vamos ver aí o Carlos Viana indignado. Precisamos tomar uma decisão sobre as CPMIs e as CPIs. Se nós continuarmos com o judiciário invadindo as nossas competências, como tem feito nos habeas corpus, né, permitindo que as pessoas não venham depor, as questões de nós fazermos uma prisão dentro da CPMI com uma testemunha que está flagrantemente mentindo e a Procuradoria da República pedir arquivamento, então qual é o sentido de ter CPMI? Qual é o sentido da gente continuar investigando aqui? Eu defendo com clareza que essa CPMI tem que deixar claro que nós é quem temos que reagir. Agora, o mais importante, essa é uma CPMI autônoma, é uma investigação do Parlamento, é uma investigação que está dentro da Constituição. Nós não vamos abrir mão de dizer quem é testemunha e quem é investigado. A Procuradoria da República tem todo um alcance sobre essa decisão em relação aos processos no Código Penal.
Dentro do trabalho do parlamento, somos nós quem decidimos e eu, como presidente, vou dar continuidade ao trabalho, vou continuar conversando com os líderes, com os secretários de advocacia do Senado, porque nós é quem vamos fazer a investigação, independentemente de qualquer decisão que venha em relação à Procuradoria da República, e vamos continuar lutando. Vamos, se for necessário prender novamente quem estiver mentindo, eu vou dar a voz de prisão novamente. Isso é uma atribuição da presidência do Senado, é uma questão, uma decisão minha de ofício. E se depois a Procuradoria decidir manter a posição que está aí, a advocacia do Senado vai recorrer, nós iremos levar os nossos argumentos até que nós tenhamos uma nova legislação que esclareça. Ou a CPMI tem que deixar de existir, ou então a Procuradoria da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem que começar a entender que aqui há um poder que tem capacidade de se administrar sozinho. Presidente, mas o senhor... E tem um inscrito aí que eu gosto muito dele, Maurício, falando, Josemir, as pessoas olham só os que estão nas redes sociais, né? Tem muitos senadores como o Cleitinho e tal, que vai nas redes sociais, o Magno Malta, e a gente conhece muito ele, mas tem muitos senadores que não são, esse cara aqui é Carlos Viana, um senador, esse cara é de Minas Gerais, é mineiro, né? É um cara, por aí, gente, um cara justo, um cara correto, um cara que tá na luta pelo povo. Não me interessa, né? O cara, mas às vezes o cara nem já trocou os bigodes com o Bolsonaro, mas se a gente for nessa onda aí o cara não é de esquerda, o cara não, sabe? Então tem muitos senadores, é isso que eu quero dizer para vocês, tem muitos senadores que a gente não conhece, que estão nessa linhagem, gente, de ajustar o Brasil. Pode ter certeza disso. Ontem mesmo, tem um deputado aí que é até canhotinha, mas tem que fazer uma mesclagem, né? E esse cara, eu não lembro o nome dele agora, ele é vice-presidente da CPMI. Ele deu voz de prisão antes dele, porque esse vídeo aqui que vocês acabaram de assistir foi antes dele entrevistar o presidente da Conafer, tá? Foi antes de iniciar, foi de tardinha, ainda no início da tarde. E esse vice-presidente quis passar por cima dele. E até canhotinha ele, né? Mas ele também está empenhado em saber quem são os bandidos que estão roubando os aposentados e pensionistas do INSS. Mas ontem quis passar por cima do Carlos Viana e deu voz de prisão ao depoente, que é o presidente da Conafer. Ele não gostou, partiu para cima, inclusive falou, olha, eu não quero deixar Vossa Excelência mal, mas se Vossa Excelência, eu já estou aqui em condições, pelo que o senhor fez, já estou em condições, que o cara ficou chamando o cara de ladrão, e o cara lá dando uma de gostoso, não, o senhor tá preso lá pro presidente. Ele falou, que negócio é esse, rapaz? Então bateu boca com o cara lá, deu uma chama nele, bateu boca não, que o cara ficou calado, né? Esse deputado. Eu não sei se ele é do PT, mas ele é de esquerda, ele é lulista. Bateu boca com o cara, né? Vice-presidente do CPMI, e falou com ele, olha, se o senhor insistir mais uma vez, eu já estou em condições de mandar o senhor se retirar e tirar a sua palavra, mas se o senhor insistir, eu vou fazer isso de fato. E deu umas 30 segundos pro cara falar lá. O cara estava falando até uma coisa que para nós aqui, que quer botar realmente esses ladrões na cadeia, é uma coisa até positiva, só que ele ultrapassou o limite. E tudo na vida a gente tem que ter um limite. Eu gostei muito do Carlos Viana, e estou gostando dele. Tem um outro vídeo dele, que ele falou antes do início da sessão, e eu gostaria que você visse, e depois que eu soltar esse vídeo, um trecho, né, porque o vídeo tem 8 minutos, eu vou soltar já no final da sessão, ele falando com a Bia Kicis, e do lado está o Magno Malta, eles falando sobre como foi a prisão do presidente da Conafer. Vamos lá, o segundo vídeo aí, Carlos Viana, antes do início da sessão de ontem, da CPMI do INSS. Vamos lá, gente. Boa tarde, senhoras e senhores, deputados, deputadas, senadores, senadoras. Vamos iniciar os nossos trabalhos nessa semana. Havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura, que se realiza nesta data, 29 de setembro de 2025.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 11ª reunião. Aqueles que se aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Quero relembrar aos líderes e aos senhores parlamentares que, na semana passada, nós apresentamos um anteprojeto de lei para mudar ou pelo menos deixar mais claras decisões, possibilidades, limites da CPMI com relação às testemunhas, aos habeas corpus, e se há algum limbo jurídico, nós deixamos claro. É um anteprojeto que merece, eu peço a atenção de todos, para que sejam feitas as sugestões e nós possamos apresentá-los na época adequada. E hoje, mais do que nunca, eu entendo que esse projeto precisa ser levado em consideração por esse Parlamento, por esse Congresso Nacional, por conta de uma decisão que nós recebemos da Procuradoria-Geral da República com relação à prisão de uma testemunha que mentiu abertamente a esta CPMI e que não nos causou surpresa, porque não é a primeira. Diz a decisão, e aqui está naturalmente todo o respeito que tenho pela Procuradoria da República, os nossos procuradores, que a testemunha não estava aqui na condição, ou melhor, a pessoa não estava aqui na condição de testemunha, estava aqui na condição de investigada. E que, diante disso, essa pessoa poderia mentir, que é um direito de lei, não sendo obrigada a responder com a verdade a todos os pontos. Senhores, a Procuradoria da República nos enviou essa resposta agora à tarde, pedindo o arquivamento da prisão em flagrante. Já não é a primeira vez que isso aconteceu. Bem, então eu quero deixar claro aqui para os senhores a posição da presidência em relação a esse assunto. Esta CPMI é soberana no exercício das funções. Nós conduzimos a investigação, definimos quem é testemunha e quem é investigado e daremos sequência a todos os trabalhos com absoluta firmeza e transparência. O colegiado tem clareza do seu papel. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira. Seguiremos com determinação até identificar cada responsável e expor, sem disfarces, quem roubou os aposentados do Brasil. Eu vou explicar só um detalhe aqui antes de soltar outro vídeo, que às vezes a pessoa não entende. Esse caso que ele está falando não foi da prisão de ontem. Por enquanto o cara está preso. Vamos ver quantos minutos, quantos dias, quantas horas, quantos dias. Né? Ele está falando da outra situação que teve, do Careca, do INSS, teve outros. E ele falou, não é a primeira vez. O cara estava lá porque quem decide quem vai como investigado ou como testemunha são eles, é o Senado, é o presidente do Senado, da CPMI. Presidente da CPMI. Presidente do Senado, não, desculpa. Presidente da CPMI. E o cara estava lá, esse que foi preso, que não o de ontem, ou de outro, da semana passada, ele estava na condição de testemunha. E quando se está numa CPMI ou CPI, na condição de testemunha, não pode mentir. Já os que estão como investigado, pode. É uma doideira, é uma questão de... É coisa de justiça, tá, gente? É uma coisa jurídica, mas eu estou explicando para vocês. Só que esse sujeito que foi preso semana passada, que foi dada a voz de prisão através do presidente Carlos Viana, né, o presidente da CPMI, esse cara estava na condição de testemunha e não podia mentir. Inclusive ele leu a pauta, leu tudo direitinho, ó, não pode mentir e tal, o cara sentenciou. O cara mentiu, ele deu voz de prisão. Igualmente o de ontem, também estava como testemunha, mentiu, foi preso. A PGR, Paulo Gonet. Agora, por que a PGR se manifestou? Aí o PGR se levantou, mandou soltar o cara, dizendo que ele não está... Olha só que doideira, gente. Não, ele não está aí em condição de testemunha, não. Ele está em condição de investigado. Aí o Paulo Viana está irritado. Como é que é? Ele veio para cá, convite meu, como testemunha, e vocês estão dizendo
Mas, rapaz, é isso que ele está explicando aqui. Então, bola fora do PGR, vamos ver o que vai acontecer com o presidente da Conafé, que foi preso ontem, hoje, né? Nessa madrugada, porque, mais uma vez, mais uma testemunha mentiu na CPMI e não pode. Muito bem, eu vou finalizar o vídeo aqui, só para a gente ver o que aconteceu após o término ontem, que terminou de madrugada, essa CPMI do INSS. O Carlos Viana, ele deu uma palavrinha, né, já ali no salão, na saída do Senado. Ele deu uma palavrinha, estava junto com ele a Bia Kicis, e talvez você não veja, mas estava do lado lá também o Magno Malta. Vamos ver aí. Presidente da nossa comissão de inquérito, nós estamos saindo agora. O presidente hoje, como sempre, deu show, e no final, ele decretou aí a prisão do depoente que mentiu sem dó hoje, né? Imaginava. Mostrou, assim, uma frieza inacreditável. 800 milhões, não é isso, presidente? Exatamente. 800 milhões roubados dos aposentados. Um cara que diz que vem do movimento campesino, ou seja, colega daqueles que ele roubou, né? Então, hoje os trabalhos foram incríveis, né, senador Magno? E a gente vai para casa hoje com essa sensação do dever cumprido por hoje, porque tem muito. Olha, o que impressiona, Bia, é que ele, em momento algum, assumiu o que está a olhos vistos. É um grupo familiar, é a irmã, o cunhado, um irmão, as empresas no entorno do núcleo principal, e uma recebia 150 milhões, a outra recebia 23 milhões, esse dinheiro sumia, dinheiro dos aposentados. Isso está muito claro, inclusive, na quebra de sigilo. E por que ele foi preso? Porque foi perguntado sobre os depósitos, ele recebia na conta dele de 500 e tantos mil reais, os depósitos que ele fazia para outros, mandava para ele mesmo, e ele negava. Então, mentiu, aqui se paga o preço. Aos testemunhos. E o relator disse que amanhã ainda vai pedir a prisão preventiva, porque ele mostrou para a gente no final do quadro um esquema criminoso, uma organização criminosa para lesar os nossos aposentados e pensionistas. Então, Bia, presidente. Gente, até gente morta, e não foi um nem duas, foi muitas pessoas que já morreram, estavam sendo descontadas. Primeiro estava dizendo que estava sendo pago pelo... Você não tem noção do balaio de gato que é esse INSS. Enquanto isso, né, milhões de brasileiros estão esperando um BPC Loas, estão esperando uma aposentadoria, e os canalhas roubando, saqueando o INSS. Por que eu estou falando isso? Além do desconto, essa pessoa que já estava morta estava recebendo. Mas como? Alguém está recebendo por essa pessoa. E por conta disso que o INSS está pagando ao morto, essa turma aqui que estava fazendo o desconto, que isso aqui é negócio de pescaria, né? Isso aqui é a mesma coisa do que eles estão investigando, desconto de sindicato, essas coisas tudo. É a mesma situação. Só que isso aqui é negócio dos pescadores e tal. Lá eles são filiados mais lá para o Nordeste, no Norte, né? Esse camarada, presidente da Conafé, colocou o irmão como sócio, gente, mas é só família, né? Tem alguns amigos e tal, mas segundo eles aqui, uma verdadeira quadrilha. Acontece, eu vou terminar o vídeo aqui, que o detalhe é o seguinte: eles já estão sendo investigados. A Polícia Federal deu de mão beijada para a CPMI. Tá aqui, ó, essa Polícia Federal, que o Magno Malta depois aqui, ele faz aqui uma menção e faz um elogio, dizendo que nem toda a Polícia Federal, e é sempre que eu estou falando aqui, nem toda a Polícia Federal está contaminada. Tem uma Polícia Federal aí realmente imparcial, que está fazendo o seu papel, o seu trabalho, doa a quem doer. O Magno Malta até fala sobre isso aqui. Então, a Polícia Federal entregou de mão beijada, está aqui. Na verdade, essa turma, eles já estão sendo investigados, só que sabiamente, para que eles não mintam, eles são convidados lá, que aí quem determina isso é o presidente da CPMI, eles estão sendo lá convidados como testemunhas, justamente para não poder mentir.
E é aí que eles caem em contradição. Eles acham que está lá como investigado, e embora estejam sendo investigados, estão como investigados na Polícia Federal, eles se perdem e acabam mentindo e se lascam. Porque uma vez como testemunha, eles não podem mentir. Eles podem até dizer, ó, eu me reservo o direito de não falar. Mas sabe como é que é ser humano, né? Um robô, você programa ele vai certinho do início ao fim. Mas um ser humano, é por isso que eles convidam, vem cá presencial, vamos bater um papo, tomar um cafezinho. É assim que faz na polícia. Quando eles chamam uma pessoa, vem lá, não é só como testemunha, vamos bater um papo. E aí, fulano, toma um cafezinho, uma aguinha, ainda dá um tempinho, vai lá fora, fuma um cigarro. É numa dessas que o cara acaba se empolgando e fala o que não deve. É o caso da CPMI. Vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Mas eu vou fazer um vídeo, talvez ainda hoje, várias mulheres fazendo manifestação na rua, mães de deficientes físicos reclamando que pararam de receber a ajuda do governo. Mas estão uma arara com o Lula. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. É um vídeo exclusivo só falando sobre isso. Um abraço. Até a próxima.